Bom, começamos. Nossa. Boa noite, então, pessoal. Dando continuidade às apresentações do grupo, dos projetos da pós-graduação em Gestão de Projetos e Negócios em TI, nós teremos agora a equipe CAFA, composta pelo Antônio Calenda, a Crislaine Santos, Jamila Farias, o Marcos Vinícius, Priscila da Silva, o Robert Moura, o Velfe Oliveira e o Vinícius da Silva, que vai falar que o tema deles é a construção de uma fábrica de café. Bom, pessoal, vocês têm até 15 minutos, né? Desejo sorte na apresentação de vocês e a palavra é com vocês. Sintam-se à vontade para começar. Perfeito. Eu sou o Velfe Oliveira, como o professor falou ainda há pouco. Sou membro da equipe CAFA, logicamente aluno do curso de Gestão de Projetos do Instituto Federal. Nós somos 7 componentes do grupo, né? Além de mim, outros 6, como o professor já falou ainda há pouco, o nome de cada um, acho que não vai ser necessário. E a nossa proposta inicialmente é de desenvolver um projeto para a construção de uma fábrica de café em cápsulas na região de Paulo de Fronten. Bem, quando a proposta surgiu, nós fizemos uma pergunta simples, né, para poder entender se realmente aquela proposta inicial ela seria válida. Entender primeiro qual é a vantagem competitiva de uma instalação de uma fábrica de café na região de Paulo de Fronten. Na verdade, essa região é uma região que ela tem condições climáticas favoráveis para a cafeicultura, por fatores naturais, né, como a altitude, o clima, o solo, a topografia, que são variáveis essenciais para a produção de um produto de qualidade, um café de qualidade. Essas características elas também auxiliam na melhoria da produção. Velfe, desculpa te interromper, é que o slide não está passando. Não? Só um minutinho. Agora foi. Você vai clicando aí para poder passar, no que estava no inicial. Foi? Agora sim, está na parte da vantagem competitiva. Isso mesmo. Então, como eu vinha falando, esses produtos eles levaram sim a uma vantagem, levam sim para a disponibilidade, essas condições, né, essas variáveis levam sim a um produto de qualidade, capaz de gerar competição, né, competitivo no mercado. Bem, ainda dentro desse contexto de justificativa, de entender esse cenário, fomos buscar também se existe uma demanda do cliente para isso. E, segundo pesquisas, nós conseguimos detectar que o Brasil é o maior produtor de café do mundo e o segundo maior consumidor de café do mundo, segundo a Conab. Esse mesmo órgão, ele projeta uma expectativa da alta de café de aproximadamente 2,5% nessa produção até 2025. Ainda dentro desse contexto de oportunidade, né, de oportunidade estratégica, nós analisamos que 3 pontos também auxiliam na construção dessa fábrica na região. Primeiro, a proximidade com o consumidor, é uma região muito próxima dos grandes centros de Rio de Janeiro e São Paulo, que é um fator preponderante para a redução de custos logísticos. O segundo ponto é o aproveitamento de recursos locais. Além da mão de obra oferecida pela região, recursos naturais que são importantes para a vantagem competitiva em relação a outros produtores de outras regiões, tanto do Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro também. E o terceiro ponto importante de ser ressaltado é a escalabilidade do produto. Por si o café em si, a proposta em si é de cápsulas de café solúvel, né, sustentáveis. Além disso, nós podemos diversificar com a produção de café solúvel, a venda de grãos de café e parcerias estratégicas para a expansão de derivados do café. Velf, desculpa interromper novamente, é porque a apresentação não está passando aqui para a gente. Acho que valeria a pena apresentar por essa tela mesmo do PowerPoint aí. Certo. Que aí a gente consegue acompanhar. Perfeito. Então, como eu venho falando, a escalabilidade, que ela é um produto essencial, né, na verdade, para a diversificação aí do insumo vendido, do insumo que nós escolhemos, né, para a aplicação do projeto. Bom, desenhado toda essa justificativa, entendemos que era hora de construir um objetivo. Então, o nosso objetivo em si, ele foi a construção de uma fábrica de café com a produção de café em cápsulas, desde a engenharia básica, passando ali pelo plano do arranjo, o balanço de materiais,
a licitação, o detalhamento, também passando pela obra, né, da questão da montagem, o comissionamento, e também o escopo após a obra, com detalhamento e funcionamento da fábrica. Quando nós lemos esse objetivo, a gente consegue entender, perceber que ele pode ser dividido em 2 fases. E na EAP, ela consegue mostrar muito bem esse contexto, né? Hoje nós temos inicialmente, nesse primeiro momento, a construção da fábrica de café, e esse escopo em si ele foi dividido em 5 partes, né? Iniciando com o gerenciamento do projeto, passando pela engenharia básica, os suprimentos, a obra e o fechamento dessa parte inicial do projeto. Na sequência, a operação da fábrica em si, iniciando lá no plantio, passando pelo processamento, a classificação, encapsulamento, validação e distribuição. Então, de uma ponta até o outro diâmetro do plantio, a distribuição do produto também, o nosso projeto ele se propõe a atender. Bom, como percebemos, é um projeto com um porte robusto e as premissas, elas obrigatoriamente devem ser atendidas. A primeira premissa, muito importante para que esse projeto aconteça de maneira diferenciada, é a disponibilidade de recursos hídricos. É preponderante que exista disponibilidade desse recurso, visto que o insumo comercializado, a proposta em si, ela precisa sim de água para difundir, né, para conseguir melhorar a qualidade do seu produto. A conformidade com regulamentações locais, isso aí é uma premissa para qualquer tipo de projeto. Além disso, a disponibilidade de financiamento, porque a proposta em si ela nasce com um viés sustentável e essa disponibilidade para esse financiamento de compras de insumos, compras de equipamentos que são sustentáveis, que tenham uma eficiência energética e que reduzam o impacto do carbono. Numa outra linha, nós temos aqui uma proposta de premissa de aumentar a empregabilidade da região de Palos de Fronten, ou seja, a proposta ela vem para atender a comunidade, a proposta ela vem para melhorar a qualidade de vida daquela região também. Além de tudo, desenvolver projetos de sustentabilidade na região como uma premissa. Esses projetos eles podem ser o replantio de árvores nativas ou então um tipo de projeto que leve conhecimento técnico para a comunidade, por exemplo, como fertilizantes de minhoca ou então fertilizantes através de gogolo, e elas consigam comercializar até para a própria fábrica ou para outros interessados, né, através desse treinamento, desses projetos de sustentabilidade que ela pode desenvolver. Certamente as restrições elas acontecem aqui em qualquer outro projeto. Nós elencamos 3 pontos importantes para destacar nessa apresentação. O primeiro deles é a Lei 10.831, que ela dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providências a isso. O Decreto-Lei 986, que institui normas básicas sobre os alimentos, e a Portaria SDA-MAPA 570, que trata do padrão oficial da classificação do café torrado, conhecido como POC. Na sequência de projeto, a gestão de tempo ela tem uma importância ímpar. Na verdade, a gente consegue planificar todo esse projeto através do gráfico de Gantt e atendendo através dessa distribuição pontos importantes, né? Nosso projeto, inicialmente, ele começou em 23 de 3 desse ano, de 2023, e ele se estende até 16 de maio de 2025. Nesse intervalo entre essas 2 datas, pontos importantes foram ressaltados, e eu destaco 2 aqui, que é em relação às regras de medição de desempenho. Nós vamos adotar o valor agregado, tais como o IDP e o VPR. Além de tudo, o formato de relatórios. Então, as comunicações elas devem acontecer através de relatórios. O plano de gerenciamento das comunicações, né, que irá integrar essa atividade de gerenciamento, enfim, adotando essa forma de comunicação que é eficiente. Custos também, muito importante. Nós sabemos que o tempo e o custo ali eles estão bem associados. Se eu dilato muito tempo, eu vou afetar no meu custo. E nós trouxemos esse quadro com os valores bem enxutos para a gente poder entender inicialmente a nossa proposta. Vocês percebem que nós temos uma descrição das atividades
em 5 linhas, né? A construção dos espaços de trabalho, maquinário, tecnologias, grãos, embalagem, materiais de escritório, funcionários e treinamento, marketing, divulgação e estudo do mercado. Esse montante, inicialmente, ele ficou em 945 mil. Bom, tudo dando certo. Se alguma coisa no caminho não sair como esperado, nós temos aqui a reserva de contingência, que, associado ao valor estimado, gera a última coluna, que é o somatório do pacote de trabalho. Nesse montante final, a nossa previsão é de R$ 1.228.500. Obviamente, a comunicação ela é um fator que deve ser muito importante para que o projeto aconteça. E dentro desse contexto, dentro desse escopo de comunicação, nós optamos por formas diversificadas de comunicação, como plano de comunicação, reuniões de kickoff, comunicação com a equipe, além de tudo, comunicação com fornecedores, muito importante, né? Via telefone, e-mail, EAP, mala direta, e a comunicação externa por marketing, né? Aquisições também foram elencadas aqui como pontos que são muito importantes e que devem obrigatoriamente serem atendidos. Primeiramente, na primeira linha, nós temos equipamentos de produção sustentáveis. Obviamente, são equipamentos que trarão aí alguns benefícios em redução de consumo de carbono, em redução em questão de sustentabilidade, e que podem também ajudar na certificação de LEED Green, que são certificações internacionais de selo verde para espaços e prédios de empresas. Temos também aqui um sistema de tratamento de resíduo. Como nós falamos, a produção de resíduo é inevitável e ela deve ser convertida em algo de benefício para a sociedade. Então, existe essa previsão de aquisição também para poder entender como funciona, aplicar isso também dentro do projeto em si. Capacitação em práticas sustentáveis e pesquisa e desenvolvimento através de parcerias estratégicas com universidades. As partes interessadas também devem ser ressaltadas. Os órgãos públicos, eles são diretamente interessados no sucesso desse projeto, uma vez que a associação está diretamente ligada à questão fiscal e também com a questão da empregabilidade. E isso se comunica direto com a comunidade, que tem interesse em melhoria de qualidade de vida e tem interesse, sim, em empregabilidade, enfim, naquela região. Além de tudo, potenciais investidores, visto que a empresa ela tem uma proposta inovadora, ela tem uma proposta de crescimento que requer, sim, investidores, pesquisadores, um empenho da universidade para desenvolver novas tecnologias também, assim como clientes, fornecedores e eventuais parceiros. Quando tratamos, então, de gestão de riscos, o primeiro ponto a ser ressaltado são os recursos hídricos, importantíssimo, tanto para a colheita quanto a comunidade local. Então, essa questão da gestão desses recursos hídricos, elas devem ser muito bem elaboradas. Também nós temos a questão dos fatores naturais, que aí já não tem uma influência diretamente do homem, que os fatores naturais em relação à seca, ou estiagem, ou chuvas torrenciais, ela também afeta diretamente a colheita e a comunidade. Então, seria de bom tom, é interessante que a empresa, assim, ela se prepare para eventuais riscos como esse. Podemos elencar também aqui a disponibilidade de financiamento, uma vez que você tem intenções, o projeto tem intenções de implantação em tecnologia verde. Novas tecnologias para o cultivo de café, elas são muito importantes. No outro hemisfério, nós temos a regulamentação local, acompanhado do compliance, muito importante também destacar isso, e os recursos humanos como fator principal para o desenvolvimento do projeto. Bom, eu fiquei muito feliz em poder trabalhar com essa ferramenta, o Live Cycle Canvas, do professor Manuel Veras, consegui planificar tudo que eu queria aqui, eu fiquei assim, muito satisfeito com o retorno que eu tive e com a facilidade que é trabalhar com essa ferramenta. Bom, ficamos por aqui. Eu fico muito grato em ter esse tempo e poder explanar a nossa ideia de projeto inicial. Uma boa noite. Bom,
Vou pegar aqui de novo, não esqueço, né? Espera aí. Agradeço ao Antônio, a Crislaine, a Djamila, ao Marcos, a Priscila, ao Robert, ao Velf, ao Vinícius. E, assim, mais uma vez, como eu sempre tenho feito, abro, caso meu diretor queira falar alguma coisa, e depois eu fecho com a minha pergunta, que eu tenho feito nos outros grupos. Knaip é um cara que entende de café, é um cara que conhece de café, e quando ele viu a fábrica, opa, encheu os olhinhos dele para fábrica de café. Vamos construir. Knaip, eu passo a palavra para você, depois eu faço a minha fala que eu sempre faço para o pessoal. Bom, primeiro, parabéns aí pela apresentação do projeto. Esse grupo está todo reprovado, tá, Daniel? Porque é concorrente da esposa, então, nada de montar fábrica de café aqui na região, brincadeira. Algumas variáveis, né, que trazendo aí, pela minha percepção, a região, quando eu comecei a ver, né, cápsula, eles vão produzir cápsula aqui, tudo bem. Agora, se você pensa e aí eu não entendi muito, tá? Em relação ao plantio, não é uma região propícia para isso. Tá? Apesar de uma forçação de barra no estado do Rio de Janeiro, né? Não é minha praia, minha área é computação, como a da grande maioria, mas o que a gente vê aí que o maior produtor de café é o estado de Minas Gerais. E depois Espírito Santo, e aí você tem as cultivares de qualidade sempre oriunda desses estados. O Rio de Janeiro vem tentando, vem se fazendo aí forçando muita barra, mas a coisa ainda não engrenou. Existe toda uma história aí do Vale do Café bom, é algo que eu vejo o projeto como um risco, né? Se pensar em termos de plantio, até pela geografia da região. Tá? Mas o que é uma ideia que provavelmente o Daniel trouxe, né? Com uma relação com a região, né? Mas o que é importante ter uma relação com a concepção do projeto, e aí é um projeto que demanda uma série de análises, um planejamento bom, né? Porque você tem que planejar aí desde do plantio perpassando pela colheita e pelo encapsulamento, tá? É um custo. E aí, quando eu vejo uma indústria, eu falo, pô, os caras estão com disposição. É um projeto. Vocês chegaram Tem ideia de quanto custa um projeto desse? Só para. Fica uma pergunta aí, só para. Primeira pergunta para o grupo. Vocês têm ideia? Em termos de produção, quanto que se imagina? Total, não. A gente fez umas pesquisas e botou um valor simulado, né? Está na parte escrita mais detalhado, mas o valor real a gente não tem noção, não. Quanto que vocês chegaram, Crislaine? Mais ou menos? Uma ideia. Quem lembra aí? Vou ter que abrir aqui para ver. Alguém lembra aí, gente? 1 milhão. 1 milhão e pouco. E aí, pô, a gente poderia brincar aí com payback, né? Com N variáveis aí Bom, mas espero que lá na frente, né, seja entregue aí Matriz Gucci, Race. E parabéns pelo projeto, né? Trago aí essa questão da geografia da região, mas é um projeto que tudo é viável, né? Quando se pensa em tecnologia, e aí bem assim, algo que vocês trouxeram que é uma variável favorável, né? Em relação ao interesse da público. Né? A gente vive aqui não só público, mas público e privado,
na região em relação a todo um esforço, né, para fazer com que essa região seja o que foi lá atrás. Muito difícil, né, mas existe um esforço. Isso, por si só, já reduz o risco. Tá? Mas é algo que dá para se brincar, né, dentro como um exercício. Tá? Então, desejo sucesso, né, na caminhada de vocês em relação ao projeto. Diga, Antônio. Não, professor, perdão, foi sem querer. Ah, tá. Bom, eu vou fazer uma... Terminou, Knaip? Não, eu vou depois, né? No final, eu vou até pedir para... Não agora, né? Mas quando tiver o projeto em mãos, até para dar uma devolutiva pessoal, vou ver se eu consigo com a Elisângela para dar uma olhadinha, né? Na parte mais técnica, né? Claro que não é a proposta em si, mas a gente pode estar trazendo isso para vocês até com o intuito de contribuir com o projeto. Tá? Então, parabéns aí pelo trabalho e pelo desafio, né, de sair da caixinha. Né? Se fosse um projeto de TI propriamente dito, seria muito mais fácil de desenvolver. Tá? E legal o nome do café aí, né? Que aí eu fui pesquisar, acho que tem uma relação com vinho. Pô, bem bacana, tá? E aí, se a gente puxar a origem do café, tá lá na... Sim, os primórdios, está na África, que é algo bem bacana, tá? E fica aí o convite para tomarem um café especial lá no campus comigo, com o Daniel, tá? Vão ser todos muito bem-vindos. Volto para você, Daniel. Bom, eu queria... Deixa eu pegar aqui, que eu não guardo tudo, né? Queria agradecer ao Antônio, a Crislane, a Djamila, o Marcos Vinícius, a Priscila, o Robert, o Velf Vinícius. Primeiro, por terem escolhido o IFRJ Campus Engenheiro Paulo de Fronten para essa formação de vocês em gestão de projetos. Dizer que a casa é de vocês, o campus agora faz parte da família de vocês, e sempre que quiserem visitar, serão muito bem recebidos e sejam bem-vindos aqui. Uma pergunta que eu faço, todos os grupos que eu fiz, apesar de estarmos quase em cima, né? São 21h57, a gente ainda tem ainda uns minutinhos, o outro grupo começa 10 e pouquinho, 10h10. É a questão da dificuldade que eu pergunto a todos os grupos e perguntei a todos os grupos. E por que eu tenho perguntado isso? Cada turma que entra, né? Vocês são a terceira turma. Cada turma que entra tem uma especificidade, tem uma particularidade. E a gente, com cada turma, aprende um pouco mais. Da mesma forma que eu perguntei para os últimos grupos, todos os grupos que apresentaram, eu pergunto a vocês qual a maior dificuldade que vocês encontraram, ou que vocês acharam, ou que vocês nos diriam dessa forma de trabalho. Eu tenho visto, né, que as opiniões têm sido muito parecidas, que uma questãozinha só. Eu queria ouvi-los um pouco. Como é que vocês encaram essa nossa forma de trabalhar, a nossa forma de gerir? Um projeto que vocês têm aí no grupo aí, 2, 4, 6, 8 pessoas, talvez uma ou outra tenha saído, não tenha continuado, mas assim, essa dificuldade de se trabalhar com pessoas à distância, obviamente que depois da pandemia isso nos trouxe uma nova condição de trabalho, um novo normal, se podemos dizer assim. Então eu queria ouvi-los um pouquinho sobre essa forma que nós levamos, que nós conduzimos, e eu sempre trabalhando com vocês, nós sempre tentando encaixar com todo mundo. Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram nessa questão do trabalho? Eu queria ouvi-los. Quem começa, por favor? Eu posso começar? Sim. Pode começar. Não, eu acho que o maior desafio foi o que as outras equipes também já falaram, é a questão do trabalho em grupo. Porque você trabalhar com pessoas diferentes que você não conhece já é difícil.
E a distância fica ainda mais, né? Todos temos outras demandas, a gente fazia reuniões geralmente aos domingos de manhã, que era o horário que dava para encaixar todo mundo. Então, mais desafiador foi isso, dividir as tarefas, e aí no meio do processo o Robert saiu, então perdemos um membro, teve que fazer uma redivisão, ele também não conseguiu acompanhar por causa de outras demandas que ele tinha, mas vejo que mesmo com essas questões o saldo foi positivo, né? Deu para a gente aplicar, fazer esse projeto. Foi muito bom para aplicar o que a gente aprendeu nas disciplinas teóricas, então agradeço aos professores também por essa metodologia, eu acho bastante eficiente. Também todo o suporte que os professores deram a gente, a compreensão, flexibilização dos prazos, a turma também, em geral, a Jéssica deu todo o apoio, a nossa equipe, a Priscila, a nossa líder da equipe aqui, entregou as tarefas lá no Moodle, no prazo. Então, no fim, assim, apesar de todos os desafios, eu acho que o saldo foi muito positivo, eu estou muito feliz e agradecida. É isso. Eu compartilho da mesma opinião da Crislane em relação à dificuldade de conseguir arrumar um horário, né, já que são pessoas, né, que têm seus compromissos diferentes, né. Acho que no mundo em que todo mundo trabalhasse numa mesma empresa, por exemplo, né, esse cronograma não, mas esse agendamento assim de reuniões seria uma coisa mais fácil de se fazer, né? Mas assim, acho que essa daí foi talvez a maior dificuldade por parte do nosso grupo de um modo geral, né? Eu, assim, se eu pudesse citar uma dificuldade pessoal que eu tive, né, e talvez de alguns outros membros do grupo, talvez seja em relação a pouca experiência com projetos, né? A gente tem experiência com outras formações, né? As nossas respectivas graduações, mas trabalhar num projeto assim, né? Desde o início, né? De uma forma de elaborar, de gerenciar, foi uma coisa que demandou um pouco do nosso conhecimento, né, do nosso aprendizado. Então, mas eu acho que não chega aos pés da dificuldade que foi de conseguir conciliar esse horário, né? Não que falando assim de dificuldade como se fosse uma coisa que foi muito difícil, mas graças a Deus nosso grupo teve uma organização muito grande em relação a poder dividir as atividades, né? Então, acho que basicamente seria isso, né? É o meu ponto de vista. Quem mais? Só dar uma breve contribuição também, né? Não, então, como eles comentaram, né, a Crislane e o Marcos comentaram, a grande dificuldade, né, a dificuldade principal aí foi quanto a essa questão da conciliação, dos horários, da distância e tudo mais. Porém, como o próprio professor Daniel comentou, né, esse é o novo normal, né? A gente, a cada dia, tem tentado se adaptar melhor a essa forma de trabalhar, né, tanto nos estudos quanto no meio profissional. Então, a tendência é que daqui a algum tempo seja mais assim ainda. Então, agradecer de modo geral aí a equipe, né? Todo mundo esteve empenhado aí a todo momento. A gente conseguiu desenvolver o trabalho, entregar no prazo correto que era o esperado, né? Pelo curso, pela instituição. Então, agradecer aí o empenho de todo mundo que no final acabou dando certo aí todo o esforço de cada um, fazendo as reuniões aos finais de semana, à noite e tudo mais, cada um com as suas dificuldades, mas no final o saldo foi positivo aí. Alguém mais? Só para continuar aqui a falar dos meus colegas também, né? A dificuldade é a mesma, mas no cômputo geral trabalhamos como equipe, né? Como o Marcos falou, a minha dificuldade pessoalmente também nunca tinha trabalhado com projetos. Tínhamos membros na equipe que entendiam mais, literalmente deram mais também, um pude ver, mas trabalhamos no cômputo geral como equipe, e eu sou grato à minha equipe pela ajuda também, e apesar dos nossos horários diferentes de trabalho, mas ainda assim buscávamos um horário em comum, sábado, domingo, agregávamos todo mundo, e no final apresentamos um trabalho, é isso, agradeço aí aos professores também e à equipe. Eu acho muito bacana. Está falando de onde, Antônio? Eu falo a parte do Curitiba, Paraná, mas eu sou de Angola, o sotaque me vende. Eu acho engraçado assim, eu acho bacana vocês, né? Vocês estão num grupo,
agradecendo colegas de outros grupos que ajudaram. Isso é a nossa pós-graduação. Todo mundo se ajuda. Às vezes um que conhece um pouco mais, um outro que conhece um pouco menos, mas todos, absolutamente todos nós, temos um pouco a contribuir com os colegas. Então, assim, para mim, é muito gratificante quando eu vejo alguém de um grupo agradecer um colega de outro grupo que ajudou, agradecer um colega que fez isso, agradecer um colega que puxou a mão, pegou ali, eu estava quase desistindo, ele me puxou a mão assim, me trouxe para cá, eu não deixou desistir. Esse é o nosso diferencial. E eu sempre digo, trabalhar, né, na educação nesse país não é fácil, gente. A gente enfrenta muitas coisas. A gente mata um leão por dia. Aí eu brinco que alguém não está matando o leão dele porque está sobrando 2, 3 leões para a gente matar. Eu sempre brinco com isso, porque na época eu subo com ele, desço com ele. E eu acho assim, nós somos professores porque temos alunos. Vocês são a nossa razão de existir. Então, assim, mais uma vez, eu agradeço vocês por terem escolhido o IFRJ. Saibam que o IFRJ hoje é a casa de vocês. Sempre que quiserem vir nos visitar, serão bem-vindos, serão bem recebidos. E, assim, a gente só tem a agradecer por vocês escolherem o IFRJ. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado. E, que na época quiser falar mais alguma coisa... Não, acho que é isso aí. Partir para a foto, né? Para registrar isso. Né? Pedir para vocês abrirem as câmeras, por favor, para a gente tirar aquele print de tela. Nós já temos mais um grupo pelo final ainda. O último grupo da noite. É a noite com 5 apresentações. Amanhã às 10 e sexta às 10 a gente encerra. Oh, meu Deus do céu. E sexta-feira é dia de cerveja. Vamos lá. Que na época quando estiver pronto, você falar. Vamos lá? Show. Podemos. Show. Show. Pessoal, vou encerrar a gravação aqui. Deixa eu encerrar aqui. Queria agradecer mais uma vez vocês. Então, assim, parabéns mais uma vez.